Olá, gente. Vou dar continuidade, então, às indicações bibliográficas. Aí eu reuni aqui agora livros especificamente sobre o estudo de Reiki. Bom, vamos iniciar. Todos os livros que eu estou mostrando aqui estão nas bibliografias, nas apostilas, tá? Reiki Universal, do Johnny DeCarli. Reiki Tradicional, Sistema Japonês, do Johnny DeCarli. Eu gosto de indicar o Johnny DeCarli, porque ele é um mestre brasileiro, porque ele é um mestre sistemático, estudioso, dedicado, e eu acho importante valorizar isso. Ele é generoso com o conhecimento, e eu acho muito importante a gente dar valor a quem tem. Ele é absolutamente dedicado ao Reiki e ao Reiki Usui. Ele também dá curso de Karuna, mas assim, a dedicação dele maior é ao Reiki Usui tibetano. Johnny, nos últimos anos, tem se voltado muito para o Reiki tradicional japonês. Fez várias viagens ao Japão. Estudou muito, ele investe muito no conhecimento do Reiki. Cobra caríssimo pelos cursos, mas é justamente em vista do investimento que ele faz. Ao mesmo tempo, ele tem uma generosidade, ele grava muito vídeo no YouTube. Ele deixa que todo mundo grave a aula dele. Eu acho que tem assim muitas coisas positivas, realmente uma cruzada em favor do Reiki. Esse livro, Reiki Universal, foi o primeiro livro dele que eu adquiri quando eu conheci Rosa, quando eu fiz o primeiro curso de Reiki com Rosa. É um livro antigo, inclusive há coisas neste livro, nesta edição, que já foram modificadas em edições mais novas, como o sentido do giro da mandala de cristais, que neste livro ele ensina a girar no sentido anti-horário, em vista da gente estar no hemisfério sul, e é o sentido que a água gira quando desce, vai para o ralo, né? E nas versões novas ele manda fazer giro no sentido horário. Quando eu vi isso, eu estranhei, porque eu tinha certeza do sentido anti-horário. Aí eu fui verificar, ele realmente mudou. E eu não vejo isso como um defeito. O Johnny é um cara que está se revendo o tempo todo e ele fala que ele vai se revendo, ele está identificando coisas que ele ensinava, ele descobre uma coisa melhor, ele insere e avisa que mudou. Então, assim, não vejo isso como algo a ser criticado, tá? Bom, este é um livro básico. Neste livro ele fala do Reiki todo, por isso que ele chama de Reiki Universal. Nessa época, ele se dizia budista e ele propunha fazer um curso de Reiki que qualquer religião pudesse abraçar. Hoje ele está mais de buena, ele está mais aberto a outras possibilidades de... crenças religiosas, ele está frequentando alguns espaços tipo Umbanda, para limpeza, então ele está mais aberto, mas sempre foi. Então este livro, ele mostra a história do Reiki, os símbolos, a história de Mikao Usui. É um livro básico para aprendizado do Reiki, vai até o nível 3, só com o Daikomyo tradicional. Também este livro tem gravuras que todo mundo copia. Cadê o Daikomyo tradicional? Fala de chakras, fala de nadis, usa a gravurinha de Bárbara Brenner. É um bom livro. Tem as posições para aplicação, tem as técnicas. Então, eu estou procurando aqui as posições de aplicação. Aqui, ó, o Daikomyo ele apresenta e é esse que ele dá. Porque aqui é um livro que fala até o nível 3. E como eu falei para vocês... no nível 3, em geral, os mestres não dão o quinto Daikomyo. Aqui as gravuras da cirurgia Karuna. Deixa eu ver se eu encontro as gravuras da aplicação, que todo mundo copia. Enfim, é um livro que eu acho que é básico. Se alguém perguntasse assim, se eu tiver que comprar um livro de Reiki, qual livro que eu compro? Eu diria este. É um bom livro e contém tudo. Qual é a desvantagem dele? Na minha apostila tem praticamente tudo que tem aqui. Então, no caso, eu acho ele básico, mas acho que assim não vai acrescentar muito a minha apostila. Aí este livro acrescenta, porque ele vai falar do Reiki japonês. Aqui tem todas as técnicas do Reiki japonês. Então, esse livro aqui, para quem gostou da ideia do Reiki japonês, e na minha apostila eu não tenho como aprofundar, porque eu não dou um curso de Reiki japonês, eu só dou noções, o que, em geral, só é dado em mestrado. E olha lá, Johnny que dá, a maioria dos mestres não dá Reiki japonês nunca, a não ser em curso de Reiki japonês.
Então, esse livro aqui é o segundo, seria a minha segunda indicação. E fazendo a ressalva, se você está muito, assim, já superou a minha apostila, você não tem dúvida, mas eu não quero o mais do mesmo, então indicaria esse. Porque esse aqui traz todas as técnicas do reiki japonês, ele detalha, ele repisa, ele é explicadinho. Então, te coloca em condição de aplicar essas técnicas que são maravilhosas e que, na minha apostila, você tem só um resumo. E fica mais difícil você se virar com aquele resuminho, né? Tem técnica que precisa de mais leitura. Bom, então esses são os dois livros que eu considero, assim, primeirões da fila. Aí tem outro livro que eu adoro, que é esse aqui, de Diane Stein, Reiki Essencial. Diane, esse livro é velho, Diane é uma mestra, né? Eu espero que ela ainda esteja viva. Ela é uma mulher interessante, ela é artista, feminista, é uma figurinha fofa e muito alternativa. Então, como ela não tinha dinheiro, ela começou a fazer a formação dela em Reiki e ela foi inventando coisa, né? Foi fazendo com um, com o outro, inventando. Eu não tenho grana para fazer mestrado. Começou a iniciar o povo sem mestrado. Até que uma mestra japonesa viu ela fazendo algumas coisas erradas, chamou ela, iniciou ela, botou ela no eixo, se é para ensinar, ensina direito. Mas ela é muito interessante, o livro dela é bacana, assim, eu recomendo, é um livro que eu recomendo, eu gosto bastante da Diane Stein. Outro livro que eu acho bacana é o do Walter Lubeck. Walter Lubeck é um mestre muito consistente, não é brasileiro, ele é alemão, mas esse livro dele, apesar de pequenininho, é um livro que ele traz praticamente tudo que a gente precisa. Ele é também dos tradicionalistas, então eu acho que é um mestre consistente, eu acho que é um mestre que a gente pode confiar. Então, são livros que eu recomendo. Quais mais? Né? Os mais recomendados. Johnny eu recomendo com muita ênfase. Talvez esse aqui seja o segundo. E juntinho, assim, pareando, vem Diane. Por ela ser mais alternativa. Bom, então, ensino do Reiki são esses que eu sugiro. Tem um monte de outros livros. Mas, assim, se eu fosse fazer uma seleção do creme de la creme, eu sugeriria esses. Vocês têm nas apostilas bastante bibliografia e eu sugeriria, inclusive, que vocês mantivessem a apostila sempre muito à mão, botassem numa pasta as 3 apostilas e façam sempre da apostila um caderno de anotações, por exemplo, disso, né? De novas indicações, de coisas que vocês têm observado ou das próprias práticas que vocês vêm fazendo. Ou constitui um caderninho para isso. Tá ok? Até a próxima!